Oi, gente. Olá. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos conferindo aqui. Quem já chegou, dá um oi. Confere se está nos ouvindo bem, nos vendo bem. Vamos lá. Olha, Lilian, boa noite, Lilian. Moisés já está aqui. Gente, Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casinha. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Foram bem de final de semana? Tudo em paz? Desejamos que sim, que estejam todos bem e em segurança, como nós estamos aqui em Belo Horizonte. E é isso, Marli? exato. Estamos aqui. Agora conseguimos, Paulo. Gente, olha a novidade de hoje, que maravilha! Estamos conseguindo aqui, ótimo. Estava conferindo aqui para colocar. Olha, vocês estão chiques hoje. Isso mesmo. Estamos bem chiques hoje. Estamos de Jornal Nacional. Não, credo, não. Jornal emocional. Jornal Emocional, bate. Jornal emocional. Tananana. Jornal emocional. Ótimo, ótimo, Paulo. Então vamos lá, turma. Que prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos com a assessoria do Gleison Santos aqui, que está aqui monitorando essa turma, essa turma. Está monitorando aqui todos os equipamentos e até que enfim nós conseguimos fazer essa transmissão aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Massa demais! Então, eu já quero até pedir a vocês, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo no seu perfil, né, Paulo? A gente Exato. sempre faz lá no perfil do Instagram do Marli Andrade, nós conseguimos fazer pelo do Paulo. Então, clica nesse coraçãozinho aí, vocês que estão no Instagram, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho e manda para os amigos, porque talvez eles não vão encontrar com facilidade igual vocês encontraram, porque talvez estão lá no perfil da Marli Andrade Psique procurando, né? Exato. Então, vocês clicam aí no aviãozinho, manda para os amigos, comenta, fala oi, beleza, dá um oi aí no Instagram, porque aí o Instagram entende que ele pode entregar para outras pessoas, principalmente aquelas que já estavam assistindo lá no Marli Andrade. E no Facebook também, compartilha, a turma do Facebook está lá. Vamos ver aqui também se está tudo ok lá na turma do Facebook. Tá todo mundo aqui no Facebook também. Olha, Jaqueline, Yara, boa noite, Vânia, Eni. Ai, Paulo, tô gostando demais dessa ideia aqui. Chique. Tô gostando muito dessa ideia, né? Muito bom, muito bom. Porque aqui nós sabemos que nós temos um grupo que tanto é um grupo da área da educação e outros que não são da educação também, mas tem um grupo que está no Facebook e outro que está no Instagram. Até agora, nós tínhamos feito lives do Movimento Primavera-Verão da Leitura, segunda e quarta lá no Instagram e sexta-feira o resumão no Facebook. Até que nós conseguimos agora estarmos juntos aqui fazendo nos dois. Então, assim, recadinho do coração antes da gente partir para o tema. Recadinho do coração, a gente anotou 3 recadinhos do coração aqui. Primeiro, se você ainda não entrou na comunidade, entre na comunidade do Facebook, que é uma comunidade fechada, só para a turma que quer trabalhar com o incentivo à leitura mesmo, trabalhar e viver, porque não é só a área da educação. Então, é interessante vocês entrarem lá na comunidade. Tem tanto no link da bio do Instagram, quanto aqui no Facebook. A gente sempre coloca aqui nos comentários para ficar mais fácil de todo mundo encontrar. A gente tem falado também para quem está acompanhando essas lives do movimento, que tem um caderninho, nós estamos aqui com o nosso caderninho, para acompanhar, né, essas colocações que a gente vem fazendo aqui
e também porque sempre tem uma ideia, não necessariamente escrever aquilo que a gente está falando, até porque a gente coloca o mapa mental lá na comunidade do Facebook. Mas, por outro lado, a gente, quando está com um caderno e com a caneta do lado, a gente acaba tendo mais insights a partir do que vai ser conversado, dialogado aqui, tanto entre eu e o Paulo, quanto vocês que nós estamos acompanhando aqui nos comentários também. Não sei se nós vamos conseguir acompanhar todos os comentários hoje, porque nós estamos aprendendo. Eu mesmo mexi no meu celular aqui, não achei nada, né? Mas eu tô sabendo que nós estamos aí com você. Então tá beleza. Então deixa o celular quieto aqui, porque foi bom, mas eu não achei nada. Não achou, não? Não dei conta, não. Então, olha aqui, né? O Facebook tá por aqui, a Vanilde, a Helenice, então, o pessoal tá entrando ó, aqui no Instagram, a Catiana, a Márcia, o Ney. Olha o Ney, lembra o Ney lá? O Ney Sá, o Éder Prado. Gente, ó, perdão se a gente não vê todos os nomes aqui, porque nós estamos fiote aqui nesse negócio de fazer essa live juntos aqui. Mas vamos que vamos, porque nós passamos para outra fase do movimento. Nós estávamos na fase de organizar como que nós iríamos fazer, quais dias, onde seria, organizar a comunidade, e nós agora estamos avançando. Então, nesta segunda-feira, são duas novidades. Essa primeira é que nós vamos conseguir fazer desta forma aqui, concomitante. Isso eu acho que é uma conquista que a gente está conseguindo aprender, maravilha. E a outra é que a importância dos comentários seus, porque nós estamos, a partir de agora, preparados para que as lives elas aconteçam de acordo com as sugestões que aparecem no comentário. Por exemplo, qual que é o tema dessa nossa live de hoje? O tema é dicas para reinventar durante a pandemia, visando resultados. Então, esse tema, ele foi sugerido e as pessoas concordaram com ele, nós também concordamos, assim que nós batemos o olho, foi sugerido pelo diretor Moisés, o Moisés Fortunato, que é da Escola Estadual Antônio Alticiano, lá de Açucena, Minas Gerais. E essa colocação dele nos chamou muita atenção. Quais seriam as dicas mais rápidas, favoráveis para se desenvolver nesse período de pandemia, mas nos chamou muita atenção com relação ao foco que ele deu, visando resultados. Porque não é só reinventar. Reinventar não necessariamente é para melhor, né? Às vezes a gente reinventa. Opa, engasguei. Falo demais, né? Como sempre. Às vezes a gente reinventa e não necessariamente nós temos um foco. Nós não necessariamente temos uma direção. Então, quando ele propõe para esse diálogo sobre reinventar, mas visando resultados, o nosso foco hoje vai ser nessa linha, visando os resultados. O que a gente pode fazer hoje que a gente possa alcançar esses resultados que ele colocou lá para nós, né? É interessante a gente falar, a gente aproveitar essa sugestão, essa dica do Moisés, que foi muito show, e fazer uma leitura do que é a palavra reinventar, na nossa opinião, na nossa ideia, com relação a esse momento, né? Reinventar nada mais é do que a gente seguir o que já está posto, o que já está preconizado. Porque o que acontece? Algumas coisas que nós já sempre falamos e continuaremos a falar à medida em que a gente observa que a cultura escolar ainda ela prevalece em relação ao que está posto, ao que são as orientações e tudo mais. Então, o que estava posto anteriormente? Por exemplo, vamos citar um exemplo rápido. Que toda escola deveria ter um projeto político-pedagógico, PPP. O que é a cultura escolar?
o PPP de gaveta, né? Então, toda escola tem o PPP e o PPP ele fica guardado em algum lugar que ninguém nunca nem viu, nem sabe como é que é o PPP, conhece o PPP da escola. Então, isso já definitivamente começou a mudar, né, com a chegada da BNCC, com a chegada do currículo, com as demandas, né, que foram colocadas sobre a necessidade de se revisar todos os PPPs das escolas, né? Então, reinventar é o quê? É fazer com que um PPP, definitivamente, ele seja o documento político-pedagógico que vai orientar as práticas dessa escola, né? Hoje, em tempos de pandemia, o reinventar é o quê? É seguir as orientações do Conselho Estadual de Educação, né, que republicou em 18/9 passado, agora 18 de setembro, a normativa sobre a flexibilização curricular 2020-2021, porque a gente sabe que vai terminar o ano escolar, o ano letivo, né, letivo e escolar de 2020 em 31 de janeiro de 2021. Então, aí já foi algo completamente diferente do que nós estávamos habituados. E para isso vão surgir essas orientações. Então, ocorreu essa republicação, essas orientações do Conselho Estadual, no dia 18 de setembro. Né? E o que está colocado lá no ensino fundamental? O foco do ensino fundamental, qual que é? Né? As competências, as habilidades prioritárias. Então, nos está posto o que são as nossas prioridades. Né? Então, quando a gente fala reinventar, como Moisés colocou, visando resultados durante a pandemia, é focar nessa resolução que nos coloca as habilidades prioritárias. E quais que são as habilidades prioritárias? Competência leitora, competência escritora, o raciocínio lógico-matemático, a comunicação e a solução de problemas. Essas 5. Então, são 5. Vamos repetir. Competências leitoras, competências escritoras, raciocínio lógico-matemático, comunicação e solução de problemas. Então, não tem muito o que ver, né, de buscar o que deve ser feito, a não ser focar nessas habilidades prioritárias, porque se está colocado que é isso que deve ser focado dentro de uma escola, é óbvio que é isso que será cobrado da escola. Daí o resultado, como o Moisés colocou. Né? Então, isso aqui é reinventar. Então, vamos reinventar? Vamos. Pega isso daqui e coloca em prática. Pega isso daqui e prioriza. Né? Vamos adiante focando nessas habilidades prioritárias. E daí que virá o resultado, porque é isso que será cobrado. Então, está claro para nós já qual que é a direção. Né? Agora, o que a gente vai reinventar visando resultados durante a pandemia? Como que eu vou aplicar isso daqui? Aí sim, né? A forma que você vai fazê-lo. A forma, gente, o formato, e não a metodologia didática, porque isso daí cada professor já tem, né? As metodologias ele já tem, a didática ele já tem. Isso o profissional, o educador, o professor dentro da sala de aula, ele já tem isso daí. Óbvio que ele vai ter que rever, né? Porque são muitas novidades com relação ao que se deseja, né? Principalmente com relação ao currículo referência de Minas Gerais. Né? Lembra-se, acabaram-se lá os tais dos descritores e agora tem as habilidades. Mudou tudo. Né? Então tá aqui o foco. Né? Então vamos adiante, porque já está colocado o que nos será cobrado com relação a resultados. Então a gente já sabe aonde a gente tem que chegar. Como a gente vai chegar lá, aí que a gente tem que se reinventar. Mas o que nós temos que apresentar já está colocado. É isso, Marli? Eu gosto demais da conta dessa colocação de habilidades prioritárias. Tanto o documento, todos os documentos que a gente tem lido, tanto do Conselho Nacional quanto do Conselho Estadual, e que as superintendências regionais têm entregado, elas têm colocado muito essa questão das habilidades prioritárias. E é muito interessante que estas que você falou, de competências leitoras e escritoras, é muito interessante porque diz do ensino fundamental, não diz dos anos iniciais do ensino fundamental, não, diz do ensino fundamental, que é contemplado do 1º ao 9º. Inclusive, muita gente ainda fala, tem hora que a gente até erra também falando, porque é o costume, né?
Fundamental 1, Fundamental 2. Hoje não é mais Fundamental 1, Fundamental 2. Hoje é ensino fundamental. Ah, é só um modo de falar. Não, tem toda a diferença. Porque antes nós tínhamos os descritores específicos para o Fundamental 1 e os descritores específicos para o Fundamental 2. Agora, o que nós temos? As competências específicas do ensino fundamental, que elas são progressivas, do primeiro ao 9º ano. Então, nós não podemos mais falar Fundamental 1 e Fundamental 2, porque a mesma competência que é para ser desenvolvida, por exemplo, em linguagens, em português ou matemática, ou lá em ciências da natureza, ou em matemática, a mesma competência específica, ela é do primeiro ao 9º. O que vai mudar são as habilidades. Então, isso precisa ficar muito claro. Para nós alcançarmos o resultado, nós precisamos nos reinventar muito mesmo com o que está nós temos uma paixão muito grande com os documentos, não é isso, Paulo? Porque quando a gente cita o documento, a gente está amparado. Então, não é uma ideia, não é que a gente vai ter que reinventar, se virar de qualquer jeito. Ai, gente, eu tô gostando demais que aqui dá para ver os coraçõezinhos subindo, olha. O Instagram dá para ver os coraçõezinhos subindo e o Facebook, eles sobem maiores, assim. Criança, não pode ver colorido. Então, quando nós pegamos as resoluções, não fica no achismo, né? Ou você vai ter que reinventar, de tipo, se vira. Não é isso. Você tem as legislações. Então, e elas são todas muito amarradas. O que Paulo falou é da republicação de 18 de setembro, né? Que orientou a 474. Que na 474, o item que eu mais gosto é o 3.3.3, que diz que são as medidas de intervenção pedagógicas, elas têm ênfase nos marcos da BNCC e do currículo. Então tá tudo lá. Você fala, não precisa inventar a roda, né, Paulo? Não precisa inventar a roda. Então, se você tem a BNCC, tem o currículo, tem as resoluções, tem as orientações dessas resoluções, tá tudo lá. E aí nós precisamos fazer o quê? Estudar essas resoluções, ficar grudadinho um no outro, né? Por isso que a gente está chamando todo mundo para o movimento, porque aqui nós vamos dialogar sobre essas questões e colocar lá no grupo essas informações também. Que nessa publicação que Paulo diz, vem falando que essas medidas de intervenções pedagógicas, elas devem ser a partir da avaliação para a tomada de decisão. Então, olha que interessante. Então, você tem as habilidades prioritárias para serem trabalhadas que serão descobertas a partir das avaliações. E tem uma diferença na avaliação. A avaliação que o Conselho vem falando muito sobre isso, é uma palavrinha que faz diferença. A avaliação com aprendizagem e não a avaliação da aprendizagem. Que a avaliação da aprendizagem é aquela avaliação que você avalia, esse menino não aprendeu. Eu tinha esses descritores aqui, ele não aprendeu esses descritores, então a avaliação da aprendizagem dele foi desfavorável. Hoje já é o contrário, é uma avaliação com aprendizagem. Então, aquela avaliação vai me gerar um resultado para que eu possa tomar decisão e aí sim eu escolher quais as habilidades prioritárias que eu vou trabalhar com aquele aluno para alcançar os resultados. Então, a gente falando assim, para alguns parece bem simples, para alguns parece muito complexo, mas é só a gente ir estudando. E o que se diz na orientação também é que nós devemos trabalhar em cima de projetos e de práticas educativas inovadoras. Então, é outra coisa que a gente ama. Toda hora nas documentações aparece práticas inovadoras, autonomia. Por quê? Porque é aquilo que Paulo falou. Cada sala que conhece, que faz a avaliação com a aprendizagem, nós conhecemos como que é a escola estadual Antônio
Alticiano, eu sempre falo errado. Sim. Alticiano. Nós conhecemos, nós fomos lá, nós conhecemos o Moisés, nós conhecemos as pedagogas, nós conhecemos Turma toda. a turma toda lá da cidade, nós tivemos essa experiência e nós temos uma noção de como que é a escola e a gente até consegue dar algumas sugestões, mas a gente não consegue falar para cada professor o que ele tem que fazer lá dentro, porque a gente não tem noção de como que são os alunos que estão ali e quais que foram os impactos da pandemia nestes alunos. Então, por isso que se a BNCC já trazia a palavra autonomia e práticas inovadoras, essas resoluções, elas encheram destas palavras mais ainda. É por isso que o professor, o diretor, o pedagogo, ele tem que estar empoderado mesmo da realidade dele, de posse das informações documentais, né? Porque todos esses documentos que a gente está falando, com certeza as superintendências já entregam para vocês. Às vezes não são todos os profissionais que têm o contato com elas, e a gente sempre fica sinalizando que é importante ter o contato com elas. E o que é interessante, por que nessas resoluções falam do trabalho com projetos, essas práticas inovadoras a partir de projetos? Porque inovar é muito difícil, né? Eu vi até um comentário aqui da Lazinha. Reinventar é fazer diferente do antes, visão do futuro, utilizando o PPP como base principal. Bingo, né? Se você tem o PPP que conhece a realidade da escola e você vai então pensar nas possibilidades de futuro a partir do que você já tem ali. Não dá para inovar e fazer atividades do nada. Então, se você já tem o PPP e você desenvolve um projeto, o projeto ele tem a capacidade de ter essa visão de princípio, meio e fim. Ele tem essa capacidade de você definir bem o objetivo, a justificativa, a metodologia, a avaliação e, principalmente, registrar, que é a sua praia, né? O que pode ser reinventado, né? Que aí tem que ser feito realmente muito diferente do que vem sendo feito, né? O que vinha sendo feito em muitas localidades que a gente vai, em contrapartida, muita gente que já não o fazia, mas é a falta de registro. Então, sempre a gente coloca, fez, não registrou, não, então não fez. Isso é de uma simplicidade, esse raciocínio, muito grande, porque se você fizer e não registrar, você não fez, né? Formalmente você não fez. Aí chega um inspetor do estado aí na sua escola, beleza, então fez. Deixa eu ver o registro. Não tem. Não, então não fez. É isso que o inspetor vai responder para vocês, né? Porque não tem o registro, então não fez. Ele não quer saber de conversa, ele não foi aí para tomar café. Ele foi aí para, né, orientá-los, verificar como que está o dia a dia da escola, essa coisa toda, o que foi feito e cadê o registro do que foi feito, né? E a gente coloca também que as fotografias, o registro fotográfico como instrumento pedagógico, hoje, dentro dessa novidade que é a BNCC, novidade assim, né? A novidade envelhecida, porque ela já vem acontecendo. Teve um evento essa semana, né, Marli, do Movimento pela Base de comemoração de 2 anos da BNCC. Então, não é tão novidade assim, né? Porque já estão comemorando 2 anos de implementação da BNCC. Então, principalmente agora, como está colocado na BNCC e no currículo referência de Minas Gerais, o registro fotográfico é uma baita ferramenta pedagógica, é importante saber utilizá-lo, né? Então, dá para fazer muita coisa a partir dessa reinvenção, vamos dizer, das práticas de sala de aula. Agora, reinventar o que tem que ser feito, não. Aqui, vejam bem a diferença, né? O que tem que ser feito? As habilidades prioritárias, está lá na resolução. O que eu posso reinventar? Minhas práticas na sala de aula, para eu atingir os resultados a partir dessas habilidades prioritárias. Aí sim, porque muita gente vai ter que se reinventar realmente com relação às suas práticas, com relação à didática, com relação a método, tá? Porque hoje, assim, comparando com a situação sanitária que nós estamos vivendo, tem muita gente que nega a pandemia, vocês sabem disso, né? É só dar um rolê no Facebook aí, nas mídias aí sociais, né?
e ver que tem gente que está levando a vida louca, né? Como se nada tivesse acontecendo. Uma simples ida ao supermercado, se observa um monte de gente utilizando máscara aqui no queixo, como se a contaminação se desse a partir dos poros aqui do queixo, né? E desconsiderando aí a perversidade desse vírus, né, invisível, desse inimigo invisível que a gente está aí na sociedade. Então, a mesma negação que às vezes alguns têm com relação à pandemia é o que a gente observa, às vezes, a mesma negação em mudar algumas práticas. Ah, eu sou assim, eu sou professor há 20 anos, eu sou professor há 30 anos, eu não preciso mudar. Precisa. Todos nós precisamos mudar. E se nunca tivemos uma base nacional comum curricular, nós nunca tivemos habilidades prioritárias, nós nunca tivemos um currículo referência de Minas Gerais, onde você aponta claramente quais que são as habilidades socioemocionais, o currículo socioemocional que você vai ter que trabalhar, né? E será cobrado por isso, inclusive, nos testes de cognição, né? Os testes cognitivos, né? Que não serão mais provas do SAEB, serão testes cognitivos. Olha que interessante, até isso está sendo mudado, tá? Está se tendo cuidado de mudar a nomenclatura, porque é uma situação nova. Então, o que a gente tem que perceber, mudou tudo, mudou. Então, eu tenho que mudar também. Eu tenho que rever minhas práticas, tenho que rever como é que eu lido com a sala de aula, como eu vou me posicionar junto aos alunos, a cultura digital. Um negócio fantástico. Chegou, né? A gente está tendo, sempre falamos isso, né, Marli? Então, nós estamos aqui numa cultura digital, né? Fazendo aí lives com vocês. Quando é que nós pensaríamos que poderíamos estar fazendo uma live aí para atingir, sabe-se lá onde, né? Várias localidades ao mesmo tempo. Então, isso é fantástico. E quando né? a gente vê aqui nos comentários, por exemplo, o Moisés está lá com a turma toda, né? Tá aqui, ó, o time lá toda a equipe lá de gestores, a Lazinha tá aqui também. Olha só, e aqui acima também a Rosane Magalhães falou assim: o trabalho com projetos é excelente, porém ainda é uma grande dificuldade entre os educadores. Verdade. Pronto, aí tem né? Esse que é o reinventar. É verdade, porque o trabalho com projeto é porque nós estamos, eu vou falar uma coisa horrível, mas é muito verdadeira. A gente está acostumado com o seu rei mandou. O que é seu rei mandou? Manda fazer, a gente vai lá e faz. E o projeto, ele precisa um envolvimento e uma coragem maior. Porque essa coragem de reinventar para trabalhar o projeto, e as pessoas que trabalham com o projeto têm resultados. Os IDEBs do Ceará, que são os maiores sempre, dando lá na frente um tanto da gente, todos são com projetos. Então, o que acontece? Por exemplo, se nós tivéssemos uma prática de projetos antes da pandemia, se o que nós ensinamos não fosse solto, era só dar continuidade aos projetos na pandemia. E nós não temos essa facilidade. Percebam o seguinte, eu vou citar um exemplo lá da SRE, lá de Governador Valadares, que selecionou desenho. Eu vi isso aqui na internet, maravilhoso, os meninos podem falar mais, né? Lá da Alticiano, né? Que desenhos das crianças de lá e cartas foram escolhidas pela superintendência para o evento de 300 anos de Minas Gerais. Então, é preciso entender que está mudando o processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, Divino Educa entrou aqui também, lá de Divinolândia de Minas. Por exemplo, Divinolândia de Minas tem um projeto que estava no processo de vida quando veio a pandemia, mas ele já está escrito, ele já está todo, já teve a inauguração, nós tivemos lá na inauguração, não é a inauguração que fala não, abertura do projeto, que chama Projeto Raízes. E esse projeto, então, ele integrou as 10 competências, os 6 direitos de aprendizagem, os 5 campos de experiência e as competências específicas de cada componente curricular
Gente, lindo! E então cada professor, porque o que a BNCC diz? Não vai trabalhar dia de festividade, dia do pai, dia da mãe, dia da criança, dia do... Não trabalha isso solto como só festivo. Traz isso para dentro do projeto, ou seja, quando a gente fala que o projeto é difícil, e para muita gente é difícil, é porque ele não consegue entender que nós precisamos fazer o desenho do projeto. Fez o desenho do projeto, o que vai acontecendo? Você vai encaixando as coisas que você já fazia dentro daquele projeto, mas vai mudar a didática. É isso que vai mudar. Como que eu vou fazer? Como que eu vou... Isso está dentro de qual objetivo? Qual é a justificativa para isso? Então, nós vamos ter vários objetivos, uma justificativa, nós vamos ter a metodologia lá para a educação infantil, lá para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais do ensino fundamental. E na hora da avaliação, nós vamos conseguir avaliar sem ser só as danadas das provas, que os meninos às vezes sabem, mas quando chega na hora da prova, ele não consegue responder e aí fica aquela angústia do professor que ele tentou, ele fez tudo que podia, ele sabe que o menino sabe, mas na hora da avaliação o menino não consegue fazer, porque ele tem medo da avaliação. Então, quando você trabalha com projeto, a gente até separou umas palavras aqui. E tem um entendimento também que um projeto integrador, o nome já fala, é projeto integrador. O que é integrador? Ele integra tudo, né? Então, ele não é um projeto exclusivo de um componente curricular, ou ele não é um projeto exclusivo de uma sala, ou ele não é um projeto exclusivo de uma data comemorativa. Não é isso. Um projeto integrador, ele engloba isso tudo. Você encaixa todas as datas comemorativas nele, você encaixa todos os componentes curriculares nele, você encaixa todos os anos nele, né? Então, quando você tem o ensino fundamental, do 1º ao 9º estarão contemplados no projeto integrador. Todas as datas comemorativas estarão contempladas no projeto integrador, e por aí vai. Né? Então, isso é que é importante ter esse aí é uma reinvenção bacana. Por quê? Porque o projeto integrador ele é um guarda-chuva onde está todo mundo embaixo dele. Né? E isso, lá no Ceará, que a gente observa que são os melhores índices de IDEB do país estão no Ceará, sempre trabalharam com projetos integradores. Né? Sempre, sempre. Daí o resultado. E o que a Marli fala, se você tem um projeto integrador, ele naturalmente vai te oportunizar a continuidade, independentemente de quem estiver, porque ele faz a relação ao processo e não à pessoa. Ele não personifica o processo, que é o que a gente sempre fala. Então, na troca de uma pessoa dentro da escola, na virada de um ano letivo e tudo mais, você já tem o projeto integrador, então ele é sequenciado. O aluno passa do 5º para o 6º ano, ele já está acostumado com o projeto integrador. Só muda que ali, quando ele entrar no 6º ano, serão vários componentes curriculares com vários professores, diferentemente do que era no 5º ano. Né? Então, isso que ele tinha lá vários componentes curriculares, mas com apenas um professor. Então, é isso que muda, né? Muda ali aquela realidade, mas o processo é o mesmo, né? Ele tem uma continuidade. Então, isso é que é bacana. A Silvana colocou assim, gente, a gente pensa muito sobre isso. A Silvana colocou assim, participei de um evento aqui em Minas Novas sobre a chegada da BNCC. Quem diria que íamos reinventar tanto? Prova de vida. Realmente é uma prova viva que nós conseguimos nos superar, nós conseguimos nos reinventar o tempo inteiro. A pandemia deu uma apertada em nós todos e aí nós entendemos isso. É possível. Quando você pega, por exemplo, pensar o que está escrito, nós não estamos inventando, está lá na BNCC, está lá nas resoluções, as orientações por projeto. Quando você pega, por exemplo, os 300 anos de Minas Gerais, os 300 anos de Minas Gerais, que eu citei lá a escolha dos desenhos lá e das cartinhas da escola lá, dos alunos lá da escola lá de Açucena. O que acontece? Você percebe que o próprio Estado já está solicitando as atividades
de práticas educativas inovadoras, porque isso é inovador. Porque quando você trabalha com um projeto desse, você tem uma ideia, que é a comemoração dos 300 anos de Minas Gerais. Qual que é a justificativa disso? Mostrar para todo Minas Gerais as belezas que tem em cada cidade, em cada região. Minas Gerais é tão grande desse jeito. Qual que foi a metodologia que eles usaram? Fizeram esse concurso para estimular todos desenharem, escreverem. E olha só que fantástico. As palavras que a gente sempre levanta como uma das palavras, algumas das palavras-chave da BNCC. Teve escuta, não foi só seu rei mandou, faz isso, menino. Não, teve uma introdução toda, né, para que ele trabalhasse, ele fosse escutado, onde que ele mora, o que ele faz, o que ele vive, o que ele vê. Quer dizer, foi uma experiência. E a centralidade não foi no descritor, a centralidade foi no aluno. O que você está vendo? Como que você vê a sua cidade dentro de Minas Gerais? Foram feitas conexões, é uma outra palavra muito forte na BNCC, essas conexões que nós estamos fazendo aqui com vocês, é muito válido dentro da BNCC, explorando o multiculturalismo. Esse multiculturalismo é explorar cada forma que se tem de valorizar a sua cultura. Eu vi aqui que vocês colocaram também, fizeram nesse ano o arraiá virtual, olha o tanto de coisa diferente que foi, né? Cada um explicando de uma forma que poderia ser feito. Fazendo essa fruição, né? Essa utilização da cultura nossa para fortalecer o protagonismo do aluno. O aluno participar com a perspectiva do projeto de vida. E o projeto de vida é algo que está lá na BNCC também, dentro das competências, para que se trabalhe projetos, para que o aluno identifique esse projeto de vida. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso que nós estamos falando, o Paulo está acompanhando os comentários aqui, né, Paulo? Não está dando para acompanhar o tanto, né? Estou vendo os comentários, estou procurando um link aqui para vocês entrarem depois no grupo do movimento. Eu vi que tem muita gente curtindo a página. Além de curtir a página, valeu por estar curtindo, estar seguindo a nossa página, mas é bacana também que você peça para ser incluído no grupo, né, no movimento Primavera-Verão da leitura lá, que o grupo é um grupo privado e é lá que nós vamos estar deixando gravadas essas lives, né? Vamos estar disponibilizando material, colocando os mapas mentais de cada live são colocados lá, né? Então, muito massa vocês estarem seguindo a página, mas também vamos entrar lá no grupo, que é bacana, né? Depois a gente coloca aqui o link nos comentários para vocês poderem entrar lá no grupo, né? Pedir a solicitação de entrada. Exato. Então, para pensar num resumão de ideias, pensando nesse título, né? Quais dicas seriam legais para que a gente pudesse reinventar dentro dessa pandemia? Porque tem muita gente que está reinventando, mas tem muita gente que ainda está com dificuldade de se reinventar durante essa pandemia, porque ainda não sabe quais resultados vão vir. Enfim, os resultados que precisamos são os prioritários. O foco é na alfabetização. Nós precisamos alfabetizar esses meninos. Alfabetizar não é só ler, escrever e fazer continha. Alfabetizar é esse contexto que Paulo falou no início das competências leitoras, alfabetizadoras e a capacidade de resolução de problemas. Então, quando a gente pensa nesse foco, olha que ideia que é bacana. Se a gente pegar, e vocês podem ver que tanto nos PETs, né, tanto na BNCC, quanto no currículo, quanto nos PETs, tem falado muito as sugestões de cartas e de diário. Por que isso? Qual que é a importância? Se a gente for na história, se nós pegarmos os maiores, os estudos mais antigos registrados pela própria pessoa foram feitos pelo Sêneca, porque ele escrevia cartas quando ele estava enclausurado lá. Olha só, o Sêneca, ele escrevia cartas, e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, o quê? Imperador de Roma. Ele tinha o quê? Um diário.
Eu, desde a adolescência, eu gosto de diário por causa disso, né? Se vocês forem na internet, vocês vão ter essa oportunidade de ver aí, quem não conhece, né, sobre essas reflexões, essas meditações que são colocadas assim, mas elas vieram do diário do Marco Aurélio, que é um imperador, foi o imperador de Roma. E as cartas de Sêneca. Então, você pega essa história, e por que é interessante pegar projeto para trabalhar de forma inovadora? Porque tudo que você for mexer com um projeto tem como pesquisar essa história. Então, você entrelaça. Como as competências são lá do 1º ao 9º ano, então, por exemplo, se você estiver estudando história da Grécia lá não sei que ano, o menino já sabe sobre diário desde a educação infantil, porque ele desenhava no diário dele. Então, algumas das ideias mais importantes nesse período de pandemia é você pegar o PET, porque todos nós, a maioria dos nossos, de quem está por aqui, tem essa realidade do PET, né? Pegar o PET, olhar para a atividade e falar, será que desta atividade eu posso tirar algo para que eu possa fazer com que o aluno ele possa escrever uma carta sobre ela? Ou eu posso desenvolver um projeto, porque o projeto é assim, ou você pega o projeto e coloca ele dentro do que você vai trabalhar, ou então você pega o que você vai trabalhar e transforma ele num projeto, né? Então, por exemplo, quando a gente citou cidades que já têm um projeto, fica mais fácil, porque aquilo já está consolidado, já foi construído. Então, chegou o PET, dá para encaixar ali. Mas as cidades que ainda têm projetos separados, cada escola faz um, ou cada professor faz um, que também é válido do mesmo jeito, né? É muito válido também. É possível fazer dentro de cada componente, pegando os outros, fazendo esse trabalho. Incluindo esses outros componentes curriculares e até outras passas. Mas visualizem conosco. Imagina dizer o seguinte, vamos construir um diário, e aí constrói o projeto em cima desse diário. O que pode ser o tema desse diário? O que o 2020 me ensinou? Ou então, o que eu aprendi com o 2020? Ou então, o 2020 eu descobri. Porque, gente, se perguntar para mim o que eu aprendi, ou o que eu descobri, ou o que o 2020 me ensinou, eu vou ter casos e casos para contar. Você Tem coisa também. demais. Tem coisa demais. Imagina para o aluno. Então, como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso através de um diário, através de cartas, porque é registro. Qualquer tipo de registro cai naquilo que você disse. Aí a gente volta lá na resolução 2197. 97? Não, 97. 2197, que ela vai dizer para o professor, ou para o pedagogo, ou para o diretor, você esgotou todas as oportunidades que aquele aluno poderia receber? E se você não tiver um registro? Então, essa possibilidade da carta ou do registro é uma possibilidade que você vai ter essa avaliação contínua. Se não tiver o registro, você cai no... Você abre o debate ali na palavra, né? Vira a sua palavra de quem fez, mas não registrou, contra a palavra de quem está lá para inspecionar o que você fez e que você efetivamente deveria ter registrado, né? Simples assim. E esse registro, ele não necessariamente precisa ser escrito. E aí é que entra as práticas inovadoras. Pode ser o vídeo 1 minuto, pode ser... Tem uma outra escola que eu vejo sempre, que é lá de São Sebastião do Maranhão, a escola deputado, me fugiu, mas é uma escola estadual também, que ela tem feito esses registros de vídeo 1 minuto. Fez um Instagram e a gente tem visto como que os meninos estão desenvoltos na hora de gravar o vídeo. Exato. Já consegue ter princípio, meio e fim num vídeo 1 minuto. Como que era difícil fazer isso? A gente tinha dificuldade para fazer isso e para ensinar isso para os meninos. Hoje eles já fazem com facilidade. Pode ser feito registro com fotografia, pode ser feito registro com desenho, com música, também com a escrita. Olha só o tanto de possibilidades. Então você pode, lá na BNCC vai falar muito sobre isso, que dentro da própria sala você pode ter diferentes formas de avaliar.
Então, a gente tira o medo do aluno da prova quando ele está envolvido num projeto, que ele faz uma coisa legal. Nós falamos muito na semana passada que o cérebro só aprende quando ele se emociona. E o projeto é um engajamento do aluno. E aí ele vai gostar daquilo que ele está fazendo. A questão da cultura digital, por exemplo, você pode tanto utilizar, olha que coisa fantástica, você faz um 2 em 1, né? Aí você vai, aí sim, se reinventando até você chegar num dado momento que você está craque no processo. Mas você vai utilizar a cultura digital, por exemplo, o vídeo minuto, tanto como uma prática pedagógica, como uma prática de registro. Então, você faz o 2 em 1. Na hora que você terminar a sua prática pedagógica com a participação dos meninos, dos alunos, né, já está registrado. Né? Então, você, a partir daquilo, você vai fazendo ali um álbum de vídeo minutos, por exemplo. Vídeo minuto a gente cita, mas são várias outras formas que pode ser visto. Tem as paródias, tem uma página também de um professor de física de uma escola estadual, que eu não lembro qual que é a página, e onde ele coloca as atividades dos meninos, e os meninos fazendo paródia para aprender física, e gravando as paródias, trabalham em grupo, e ficam todos gravados ali as paródias nesse grupo lá de física que o professor criou, né? Então, assim, o aproveitamento na aula dele, dos alunos, primeiro que começaram a demonstrar interesse pelas aulas, e aí que essa prática dele já totalmente internalizada com relação ao currículo socioemocional, com relação à BNCC e o currículo referência, os meninos curtiram e passaram a achar as aulas de físicas muito mais interessantes que outros componentes curriculares. Então, olha que fantástico. Então, a gente saber utilizar a cultura digital é em nosso benefício, tanto melhorando a sua prática pedagógica, né, deixando ela reinventá-la, vamos falar assim, né? Como já também isso sendo o registro das suas atividades. Né? É muito fácil, isso é tranquilo de você aprender. Eu digo tranquilo porque é necessário, né, gente? A partir do momento que é necessário, que é obrigatório a gente aprender, então tem que ser tranquilo. Senão sofre, morre, fica doente, aquele trem, né? Então tem que ser assim, é tranquilo, tem que ser tranquilo. Se a gente não vê a coisa de forma tranquila, aí fica difícil, né? Você até adoece. Olha, a Arlete está dizendo aqui que trabalha projetos desde a década de 90. Tem muitos profissionais A redação assim. do ProErd nesse ano foi em vídeo. Isso aí, ó. Tem muito que ver, né? Exato. Olha aqui, o Moisés está dizendo, né? Dia do Estudante, 7 de setembro, live educativa. A inovação é essa. Olha a Marilene Nascimento. Então nós também estamos muito... Saudade até do calorão de Belo Oriente. Saudade de vocês demais, Marilene. A Karine também. Enfim, turma, a questão é essa. A questão é que é possível inovar dentro das legislações, a partir da realidade de vocês e visando que essas questões, essas atividades inovadoras estejam dentro do projeto. Nós falamos para amarrar isso tudo dentro da nossa retinha final aqui, para a gente garantir que a gente consiga gravar tudo direitinho. Para quarta-feira a gente está ok aqui nos dois canais de novo. Reta final para merendar. Para merendar. Nós falamos com vocês da possibilidade da gente indicar os vídeos para vocês, filmes. Porque o que a gente precisa... tem um termo que a BNCC usa, que é um termo que chama homologia de processos. O que é homologia de processos? Se nós dois, por exemplo, trabalhamos com o professor e nós desejamos que o professor trabalhe com os alunos deles com projetos, então nós precisamos trabalhar com os nossos professores com projeto. Isso é homologia de processo. Se eu quero que o meu professor trabalhe com o lúdico, eu preciso trabalhar com o lúdico. Por isso que a gente, quando viaja, leva aquele monte de coisa para as oficinas, e ideias, e sugestões, e cores. Isso é homologia de processo. Então, dentro dessa lógica, indicar filmes para vocês é uma parte da homologia de processos. Porque se a gente diz que você precisa fazer com que seu aluno assista um vídeo
produza um vídeo, para ele produzir um vídeo, para ele identificar uma dinâmica, para ele ter ideias inovadoras, ele precisa assistir referências, ou em vídeos, ou em filmes, ou em livros. E o filme e nós vamos fazer esse compromisso de trazer um filme em cada live enquanto a gente conseguir encontrar. E tem muitos filmes para indicar para vocês. Hoje nós vamos indicar para vocês o livro, escreve aí para vocês procurarem, quem não assistiu ainda, que é o filme chamado Escritores da Liberdade. É um livro baseado é um filme baseado num livro que foi best-seller, que o nome do livro é O Diário dos Escritores da Liberdade. Conta a história de uma professora que ela é emocionante. Ele conta a história de uma professora que chega numa escola e ela vai trabalhar com uma turma considerada indomáveis e ela dá voz a esses meninos. Tem tudo a ver com a BNCC. Ela dá voz a esses meninos, a história de vida deles. E não vou contar mais porque chega. Não perde a graça. Perde a graça. Nós vamos colocar... Principalmente assim, quando você acredita que com uma turma que está numa condição de alta vulnerabilidade social e que é difícil trabalhar porque não tem o apoio familiar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, você vai lá e assiste isso. Entendeu? Porque daí já assim... O Antonelli já assistiu. É uma chacoalhada que você vai e fala, opa, peraí, é possível. Rosane também já assistiu. Olha só, Arlete. Essa questão que os filmes estimulam, quando nós estamos estimulados, quando nós assistimos, nós conseguimos estimular os nossos alunos também. Nós acreditamos nesse processo. Então, olha só. Nós vamos até colocar um pedacinho dele, não é um trailer não, é um pedacinho dele lá na comunidade do Facebook. Então, entra na comunidade, nós vamos colocar aqui o link para quem não viu ainda. Dar os parabéns para o Moisés e a turma toda lá da escola. Porque vocês participaram da live, sugeriram o tema, indica para nós aqui quais temas que a gente vai para quarta-feira falar com vocês a partir do que vocês escreveram, tá bom? Beijo, Paulo, porque vai cortar. Valeu, turma. Obrigado. Beijo. Coraçãozinho. Ótima semana para vocês aí, tá bom? Caiu. Avô, a tampa do copo dela. Tchau. Obrigada.